Todos conhecem Martin Luther King como o homem do sonho, o profeta da paz, o pastor da não violência. Mas, e se eu te dissesse que esse sonho não foi libertação, e sim a prisão mais sofisticada que já criaram para o povo preto? O sistema vendeu King como herói perfeito, um homem pacífico, amado até pelos inimigos. Mas, pense comigo, se ele era tão perigoso, por que o próprio governo permitia seus discursos, suas marchas, suas imagens em todas as televisões? A resposta é simples. King era a válvula de escape. Enquanto King pregava paciência, os guetos queimavam. Enquanto ele sonhava, o sistema respirava aliviado. Enquanto Malcolm X pregava autonomia negra, autodefesa e desconexão do homem branco, King falava em sonhar junto com o branco. Para os mais radicais, isso era quase um papel de pacificador do império. Manter os negros acreditando que seriam aceitos se apenas fossem pacientes. Malcolm chamava esse tipo de liderança de negros de casa, os que acalmam os outros escravizados em vez de se rebelar. A pergunta é dura, mas inevitável. Será que King foi o maior negro de casa da história moderna? Repare que organizações ligadas a King recebiam fundos de filantropos brancos e até conexões indiretas com fundações controladas por elites. A crítica é que isso o tornava dependente do mesmo sistema que ele dizia combater. Agora eu pergunto, até que ponto ele podia falar livremente sem perder apoio financeiro? Você já parou para pensar? E o que dizer do famoso discurso I have a dream? Lindo, inspirador, mas vazio. Sendo considerada por alguns uma das maiores operações psicológicas do século XX. Em vez de falar em terra, reparações e soberania negra, ele falou em um dia crianças brancas e negras darem as mãos. Isso é inspirador, mas nunca ameaçou a estrutura econômica e política. Essa esperança difusa manteve os negros acreditando que a integração resolveria tudo, enquanto a desigualdade real continuava. 60 anos depois, ainda somos caçados pela polícia, trancados em celas, empurrados para os guetos. O sonho foi vendido como liberdade. Mas acordamos em uma cela maior. Pouca gente sabe, mas no fim da vida King começou a despertar de verdade. Ele começou a falar que não bastava integrar o negro na sociedade. Era preciso reconstruir a estrutura econômica dos Estados Unidos, porque a desigualdade estava na raiz do racismo. Isso de alguma incomodou não só os racistas, mas também as elites políticas e empresariais que antes o toleravam. Martin Luther King começou a mudar o tom, falando de capitalismo, imperialismo e unidade dos pobres. Fontes indicam que quando Luther King deixou de ser útil como marionete e começou a se radicalizar, foi aí que se tornou um alvo real para o Estado. Com muitas contradições, relatos de infidelidades e de uma vida pessoal não tão perfeita quanto a imagem construída, o FBI tentou usar isso para destruí-lo. Mas a verdade é que ele não era santo, era humano, cheio de falhas, o que só reforça o peso da luta que ele carregava. Então o FBI gravou telefonemas, grampeou hotéis e até tentou chantageá-lo, mandando cartas anônimas sugerindo que ele cometesse suicídio. Oficialmente, era por suspeitas de ligações com comunistas, mas na prática era medo do poder que ele estava ganhando. Ou seja, primeiro ele foi tolerado como símbolo de esperança domesticada, onde chegou de organizar um movimento chamado Campanha dos Pobres, unindo negros, brancos pobres, latinos e indígenas. Nesse momento, Luther King deixou de ser válvula de escape e virou ameaça real. Ele ousou dizer: os Estados Unidos são o maior fornecedor de violência do mundo. Ele falou contra o capitalismo, contra o imperialismo e contra a guerra do Vietnã. Pouco tempo depois, ele foi silenciado e o King perigoso desapareceu. O que restou foi um ícone domesticado, um King de estátua, de feriados e de frases bonitas. Um Luther King dócil, criado pelo mesmo sistema que o odiava. O Luther King que você conhece até os dias de hoje é invenção do inimigo. O King real foi apagado, e o que sobrou foi a ilusão que mantém você adormecido até hoje. Então, Luther King foi um cúmplice consciente do sistema
vendendo uma ilusão para manter os negros controlados? Ou foi um líder genuíno que começou moderado, mas foi acordando aos poucos, até ser eliminado justamente porque rompeu o script? O que posso dizer é que King foi necessário, mas insuficiente, porque ele abriu portas, mas também funcionou como um limite imposto à rebeldia negra. Depois de sua morte, o sistema que o odiava passou a domesticá-lo. Escolheram destacar apenas o King pacífico e sonhador, ou seja, transformaram um radical perigoso num ícone inofensivo para manter a ordem. Então eu te pergunto, você ainda acredita no sonho? Ou já percebeu a prisão que ele esconde? Bem, o Flow Eclético fica por aqui. Contudo, apenas reflita no que foi dito. Até o próximo episódio.